Boa noite a todos e todas. Estava aqui driblando os percalços do mundo virtual, a internet pifou aqui, mas deu tudo certo. Queria dar boas-vindas, dizer que é uma alegria, né, estar aqui com vocês, nesse momento importante, de troca. A gente vai falar sobre os nossos editais, sobre o calendário de editais desse ano, que a gente tem aí uma sequência de editais a partir desses dois, né, que foram lançados agora, que foi o Multilinguagens e o BH nas Telas, que a gente vai fazer hoje. E daqui até setembro a gente tem alguns editais programados, então, não sei se vocês já comentaram sobre isso, mas a gente vai falar isso na apresentação. A gente publicou isso no nosso Instagram. É importante que vocês acompanhem também, além desse momento aqui, a gente usa muito o nosso Instagram para comunicar e também o nosso site. E é uma alegria realmente, porque aqui a gente aprende também muito, apesar da gente estar aqui hoje falando dos editais, é também esse momento no final que a gente abre para as perguntas, é um momento de troca, um momento importante para a gente ter aí uma escuta do que vocês perceberam do nosso edital, e aí o objetivo nosso é sempre, né, buscar melhorias, que é permanente, né, um rito permanente que a gente tem de buscar essas melhorias nos nossos instrumentos e nesse contato com vocês, que são os principais interessados. Eu não sei se vou fazer a brincadeirinha que eu fiz ontem, Bruno. Eu queria só pedir para vocês, quem tiver aqui, levantar a mãozinha. Quem nunca participou desse edital, só para a gente ter uma ideia de quem está vindo pela primeira vez, quem já participou. Então, quem nunca participou, levanta a mão, por favor. Aguardando aí, para ver as mãozinhas levantadas. 15. Beleza. Então, são 17 pessoas, né? Joia. Aí podem abaixar, tá, pessoal? Bom, muito obrigada, então, mais uma vez, e espero que a gente tenha uma noite aqui proveitosa. No final, está aberto para as nossas perguntas. E também, não sei se já foi dito, a gente tem um novo momento, dia 30 do 5, agora, 18h30 às 20, também pelo Meet, um plantão tirar dúvidas, para que se tiver alguma questão que não está né, não está muito clara ainda, um ajuste final, que tem uma questão específica do edital, ou para quem não pôde estar aqui hoje, né, além da gravação que vai estar disponibilizada no nosso site, a gente tem esse momento no dia 30 para fazer uma troca novamente com vocês. Então, boa caravana para todos. Obrigada. Ok, Joana, obrigado aí pelas nossas falas iniciais. Então, gente, como eu estava já para começar a apresentação, vamos começando então. Só um instantinho, deixa eu mudar o meu layout aqui para ver melhor. Ok, beleza. Bom, vamos lá. Então, vamos começar aqui dando primeiro um panorama sobre todos os editais que estão previstos aí para lançamento este ano. A gente vai falar um pouco do calendário de editais, que é uma novidade também da Secretaria, e na sequência eu devolvo a palavra ao Bruno para a gente entrar nos aspectos já ligados especificamente ao edital BH nas Telas. Bom, primeiramente aí nas informações gerais, eu trago aqui apenas a título de curiosidade mesmo, acho que vale todos buscarem ler essas legislações que são atinentes aí à política municipal de fomento à cultura. Então, a primeira delas é a Lei 11.010, de 2016, que é a lei que regulamenta justamente o Plano Municipal de Cultura, né? É a lei aí carinhosamente chamada como Lei Municipal de Incentivo à Cultura. O decreto 16.514, de 2016, que é o decreto que regulamenta a Lei 11.010, daí as diretrizes
para a execução da melhor maneira possível da Lei 11.010, e o Plano Bianual de 2022-2023, que é aí neste plano que são definidos os editais, os valores, qual fatia do recurso vai para cada área artística. Então, vale bastante a pena depois procurarem, todas essas legislações estão no site, para ter um maior conhecimento aí sobre os nossos instrumentos. Beleza? Pode passar, por favor, Bruno. Bom, falando rapidamente também sobre as duas modalidades que a gente tem, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, a primeira delas, Fundo Municipal de Cultura, que é o mecanismo ali em que há o repasse direto de recursos do município, da Secretaria Municipal de Cultura, em favor dos projetos culturais. Então, é a primeira modalidade. Temos a segunda modalidade, que é o incentivo fiscal, que é aquela modalidade marcada aí pela parceria público-privada, na qual o município, por meio da renúncia fiscal, permite que empresas possam patrocinar projetos culturais de diversas áreas, né? Pode passar, por favor, Bruno. Bom, agora, essa novidade que eu falei no início da apresentação, né, temos a Secretaria lançou recentemente um calendário de editais. Pode passar, por favor, Bruno. E o objetivo desse calendário é justamente permitir que os artistas, os agentes culturais, né, os coletivos, possam se preparar e se organizarem, né, ter um tempo melhor de organização para a participação de todas essas oportunidades que vão ser ofertadas aí ao setor cultural neste ano de 2023. Então, é uma iniciativa que está sendo bastante elogiada, e de fato é uma excelente iniciativa, o lançamento aí dos calendários para que todos possam se organizar. Então, basicamente, são 5 editais, entre fundo, 4 editais do fundo, e um edital do incentivo fiscal, que vai injetar aí cerca de 31 milhões na nossa economia da cultura do município. A Lei Paulo Gustavo, prevista aí para a injeção de 19 milhões de reais também para o setor, totalizando aí aproximadamente 50 milhões investidos no fomento em Belo Horizonte em 2023, né, um valor bastante significativo. Pode passar, por favor, Bruno. Então, já entrando agora no nosso cronograma, em maio, já estão lançados, né, esses 2 editais, o Multilinguagens, que é o edital do fundo dedicado a todos os setores, aí todas as áreas culturais, com exceção do audiovisual, e o BH nas Telas, que é contemplado, por sua vez, que contempla, por sua vez, o setor audiovisual. Pode passar, por favor, Bruno. Bom, falar um pouquinho rapidamente aqui, um panorama mais geral sobre cada um dos editais. O edital Multilinguagens, ele tem aí a previsão de 9 milhões para este ano. A gente fez essa caravana ontem, neste mesmo horário, então pode ser que alguém já tenha participado aí, né? Foi a caravana específica para o Multilinguagens. Então, aí são selecionados projetos de praticamente todos os setores, com exceção do audiovisual, artes visuais, design, circo, dança, literatura, leitura, música, patrimônio e teatro, além das propostas multissetoriais e transversais aí, que envolvem mais de um ou até mesmo todos os setores. E nestes editais, todos do fundo, podem se inscrever pessoas físicas ou pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Então, já adiantando, em todos os editais do fundo, é vedada a participação de pessoas jurídicas com fins lucrativos. Pode passar, por favor, Bruno. BH nas Telas é o edital sobre o qual estamos focados hoje, nessa caravana. Ele integra também a modalidade fundo e integra o programa que leva o mesmo nome, BH nas Telas, que é específico para o audiovisual. Então, a gente está na 5ª edição, dando continuidade aí à política de fomento, investimento ao setor audiovisual que vem sendo realizada pela Prefeitura de Belo Horizonte, e tem como objetivo selecionar projetos culturais exclusivamente do setor, que valorizem a formação, fruição, desenvolvimento, produção e difusão de conteúdos audiovisuais, com previsão de R$ 1.840.000 aproximadamente. Podem se inscrever pessoas físicas ou pessoas jurídicas sem fins lucrativos, seguindo a lógica que eu acabei de dizer. Entrando, então, em junho, dentro da modalidade fundo também, teremos lançamento
previsão de lançamento dos editais Decentra e Zona Cultural Praça da Estação. Pode passar, Bruno, por favor. O Decentra é um edital também do fundo, que visa a descentralização das atividades e bem como a desconcentração dos recursos, né? Então, esse edital tem o foco nas regionais que são menos contempladas e com maior escassez de ações e atividades culturais, e também menor índice de aprovação nos últimos editais da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Ele é uma espécie de um edital de entrada, né, voltado aí para pessoas que estão nas suas primeiras experiências com os mecanismos de fomento à cultura, e são aí injetados 1,7 milhões, né, 1.700.000 reais, também com propostas de todos os setores artístico-culturais. Neste caso, apenas pessoas físicas, até por essa característica, esse caráter de ser um edital mais simplificado, voltado aí para a descentralização e desconcentração, e voltado também especialmente para pessoas que estão ingressando agora aí nesse universo dos editais públicos, por isso ele é um edital mais simplificado para facilitar que esses grupos tenham acesso aí nas suas primeiras empreitadas no fomento à cultura. Deixa eu passar, por favor, Bruno. O edital Zona Cultural Praça da Estação, também do fundo, ele foi criado em 2019, e o principal objetivo é selecionar projetos, ações culturais, com o objetivo de serem realizados na área de abrangência composta ali pela Praça da Estação e suas adjacências, né? A ideia é que sejam, né, dado o merecido reconhecimento, a valorização e potencializar as atividades artísticas e culturais dentro dessa região da Praça da Estação, que é reconhecida aí por todos, né, por quem é da cidade, até por quem é de fora dela, como um palco mesmo para as atividades culturais e de todas as naturezas, já historicamente reconhecido dessa maneira. É um edital com 550 mil em projetos, né, a serem incentivados, e também com os diversos segmentos artísticos. É importante dizer que esse edital integra o programa intersetorial da Prefeitura, que foi denominado Centro de Todo Mundo, que é um programa mais amplo da Prefeitura de Belo Horizonte de revitalização e requalificação do centro aí da nossa cidade. Então, é um edital que tem essa importância especial aí voltada para o centro, em especial para a zona de abrangência aí da Praça da Estação. E podem se inscrever pessoas físicas ou pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Seguindo aqui o fio, os cronogramas para agosto, a Lei Paulo Gustavo, previsão de lançamento dos editais da Lei Paulo Gustavo, e setembro, incentivo fiscal. Pode passar, por favor, Bruno. A Lei Paulo Gustavo, né, provavelmente todos vocês, ou grande parte, devem estar acompanhando as discussões em torno dessa lei, que acaba de ser regulamentada pelo governo federal, e ela, os recursos que serão injetados pela Lei Paulo Gustavo vêm do Fundo Nacional de Cultura. Então, ela tem o objetivo de apoiar e incentivar os agentes culturais, considerando o repasse do superávit do Fundo Nacional de Cultura, o FNC. Então, esses recursos são repassados pelo governo federal para estados e municípios, para execução no âmbito dos estados e dos municípios, e ao Distrito Federal. Então, a previsão para Belo Horizonte é de um montante de cerca de 19 milhões, e esses recursos serão destinados às ações emergenciais, direcionadas aí ao setor cultural, em sua grande maioria destinados a propostas do setor audiovisual, ou seja, né, a maior parte de vocês aí, como estamos falando do BH nas telas, também uma boa notícia para o setor audiovisual, e também uma parte para prêmios e projetos de todas as outras linguagens e de áreas como artes visuais, leitura, literatura, música, artes cênicas, expressões artísticas e culturais de povos tradicionais, coletivos, carnaval, cultura hip-hop, funk e mais a toda a gama aí de ações e atividades culturais. Agora, o último edital com previsão para lançamento em setembro é o edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura na modalidade de incentivo fiscal, que é aquela modalidade, como eu falei, em que projetos aprovados podem ser incentivados por empresas que são devedoras aí do ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, mediante a renúncia fiscal do município em favor destes projetos. Então, aquela categoria, aquela modalidade em que
aprova-se os projetos no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura e o empreendedor busca o seu patrocínio diretamente com as empresas devedoras aí do ISSQN. Então, a seleção dos projetos também é voltada para todas as áreas culturais e busca valorizar aí as expressões artísticas e culturais de todas as regiões da cidade. A ideia é que sejam favorecidos projetos de todas as regionais do município de maneira equilibrada e igualitária. Podem se inscrever, neste caso, pessoas físicas, pessoas jurídicas, com e sem fins lucrativos. Então, é o edital mais abrangente quanto a possibilidades, as personalidades físicas e jurídicas, todas elas estão aptas para participar. Pode passar, por favor, Bruno. Finalizando aqui, para depois retornar a palavra para o Bruno, eu falei um pouquinho sobre a Câmara de Fomento à Cultura Municipal, da qual eu estou como presidente, e as suas principais atribuições são a seleção dos projetos inscritos em todos os editais, bem como a determinação dos valores aprovados a cada projeto, deliberação sobre readequações ou alterações, ou seja, também cabe à Câmara de Fomento analisar e deliberar sobre mudanças e readequações que são propostas por projetos que estão em execução e alterações de cunho artístico-cultural. Cabe também à Câmara homologar as prestações de contas, uma vez entregues e aprovadas pela Gerência de Prestação de Contas, a Câmara delibera sobre a homologação e a aferição da porcentagem de cumprimento de objeto. Também cabe à Câmara deliberar sobre eventuais pedidos de prorrogação de prazo de execução e também sobre as minutas dos editais, ou seja, todos os editais que são lançados passam no âmbito da Diretoria de Fomento e Economia Criativa, passam pela Câmara de Fomento para que sejam deliberados aí pelos membros. A Câmara é paritária, composta em sua metade por pessoas do poder público e metade por pessoas da sociedade civil, com aptidões e experiências em cada área cultural. Bom, pode passar, por favor, Bruno. Agora eu devolvo a palavra ao Bruno, né, para que ele explique melhor para a gente aí, né, e siga com a apresentação já especificamente sobre o edital BH nas telas. Agradeço aí a atenção de todos. Valeu, Rafa. Bom, agora a gente começa mesmo a falar, né, do edital BH nas telas, da edição 2023 desse instrumento, que foi lançado, né, publicado no dia 11 de maio, e as inscrições começaram no dia seguinte, né, 12 de maio, vão até dia 5 de junho de 2023, então é sempre importante vocês já começarem a inscrição de vocês. A gente vai explicar aqui o mapa cultural, ele aceita que você comece a inscrição, vá salvando e não deixe para a última hora, porque a gente sabe que a plataforma pode ficar um pouco congestionada. Então, o prazo é esse, né? Até o dia 5, estamos recebendo propostas para esse edital BH nas telas. Mas antes de começar a falar da edição 2023, a gente traz aqui alguns dados da edição de 2022, né? Foram R$ 1.680.000 distribuídos para 31 projetos. Esses 31 projetos aprovados, eles correspondem a 16% de todos aqueles inscritos. Então, né, um pouco mais do que 15% dos inscritos acabaram sendo aprovados. Então, está realmente bastante disputado. A expectativa, né, com esses projetos que foram aprovados de atendimento, né, de um público de mais ou menos 200 mil cidadãos. E os postos de trabalho, né, gerados por esses projetos diretamente, eles estão aí na ordem de 185 postos de trabalho e mais, né, de 740 postos de trabalho indiretos gerados por esses projetos que estão sendo incentivados pelo edital 2022. 71% dos projetos aprovados são projetos inéditos, que foram inscritos mesmo, foram inscritos para se inscreverem no edital BH nas telas 2022, né? Não são projetos de continuidade, festivais que já acontecem e que estão numa nova edição, são projetos realmente inéditos. 61% dos empreendedores aprovados nunca haviam antes aprovado projeto na Lei Municipal de Incentivo à Cultura. 35% são empreendedoras mulheres, né? A gente buscando um equilíbrio, né, entre homens e mulheres aprovados. 35% são mulheres aprovadas e 48% dos empreendedores são negros, pretos ou pardos.
Eu falei lá do orçamento, né, de 1.680.000, a gente teve um aumento de cerca de 10% em relação à edição anterior, e é um valor um pouquinho quebrado, mas é por questões de orçamento, é R$ 1.843.374 é o orçamento da edição de 2023. Vou falar aqui um pouquinho das principais mudanças, né? A gente vai voltar nelas aí ao longo aqui da caravana, né? Os critérios de pontuação talvez sejam a mudança mais significativa, mas no sentido de eles não foram alterados em relação à edição anterior. Basicamente são os mesmos critérios, mas eles têm pesos um pouco diferentes, e o que motivou essa mudança foi no sentido de dar um peso maior à proposta que está sendo apresentada. Então, aqueles pontos que dizem respeito à consistência, dizem respeito à execuibilidade do projeto, eles têm um peso maior do que outras pontuações. Vocês vão ver que até o quadro mesmo de critérios, ele tem essa ordem de grandeza, né? Primeiro a consistência, depois a execuibilidade, impactos culturais daquele projeto e as ações de acessibilidade e democratização, que é uma política que perpassa todos os editais, né? Não só os da diretoria de fomento, como aqueles operados pela Secretaria e Fundação como um todo. Os critérios de protagonismo, né, eles também sofreram algumas adaptações, mas também nesse sentido, né? Anteriormente, a gente tinha uma distinção de proponente e de equipe, agora a gente o critério de protagonismo, ele olha proponente e a equipe principal como um todo. A gente até destaca aqui, artigo 25, o parágrafo 11, onde tem exemplos de equipe principal dependendo da categoria. Posso citar um exemplo aqui, na categoria produção, equipe principal, o diretor de cena, o diretor de fotografia, diretor de arte, talvez o diretor de som, roteirista, produtor executivo, são todos aqueles que são primordiais e principais para a execução do projeto. Então, o protagonismo, ele vê o conjunto, né, tanto de empreendedor, né, de proponente, quem está propondo aquela proposta, e também a equipe principal que vai executar aquela proposta. A alteração da ordem de critérios de desempate vem muito, né, desse novo olhar sobre os critérios de pontuação. Ela também segue essa mesma lógica de, primeiro critério de desempate é o que foi apresentado, né, a consistência do projeto. O segundo critério acaba sendo como aquele projeto vai ser executado, a executabilidade, como ele vai reverberar para a cidade. Terceiro ponto de desempate, que são os impactos daquele projeto. E, por fim, as ações ou medidas, né, estratégias para acessibilidade e democratização do acesso. Mudanças nas categorias, a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas quando a gente chegar no quadro das categorias, mas vai ter alguns pequenos ajustes, mas um aqui a gente trouxe que talvez seja um ponto de destaque, né? A gente sempre teve no edital BH nas Telas, se não me engano, desde da primeira edição, que foi em 2019, a gente sempre teve a categoria jogos eletrônicos. Mas em discussões mesmo com o próprio setor, a gente entendeu que o que estava sendo pedido, ele não estava em sintonia com o que o cenário, né, dos jogos culturais almejava em termos de fomento. Então, a gente entendeu que talvez o melhor caminho fosse fomentar o protótipo de jogos eletrônicos, né, um protótipo já mais numa versão mais bem acabada, para que aí, né, os empreendedores, os proponentes daqueles projetos, eles pudessem buscar outros financiamentos para, assim, finalizar o jogo como um todo. A gente também pedia, dentro dos jogos eletrônicos, cada categoria tem uma documentação que é desejável, obviamente, para auxiliar a Câmara, que o Rafa falou, né, a Câmara de Fomento, que analisa o projeto, pede uma documentação para auxiliar essa análise da Câmara de Fomento. Então, a produção tem uma documentação específica para ser apresentada, roteiro tem uma documentação específica para ser apresentada, jogos eletrônicos também. Mas era um videoprojeto, que realmente trazia aí custos um pouco grandes para o empreendedor para apresentar a sua proposta. A gente mudou isso, né? Pode contar a história de como vai ser aquele jogo eletrônico, como vai ser esse jogo, mas não vai ter esse custo de fazer um videoprojeto.
A nota de corte de aprovação ela sobe um pouquinho, até mesmo para chegar mais perto da realidade, né? O BH nas telas, ele, como vocês puderam ver, né, da edição passada, 16% só dos inscritos são aprovados, é um edital extremamente concorrido, e isso reverbera nas notas dos aprovados, né? Aqui a gente está falando de 70 pontos, para distinguir quem está reprovado, quem nem vai entrar na suplência daqueles que podem almejar o recurso, mas não necessariamente acima de 70 pontos você vai estar contemplado com o recurso. As notas para serem contempladas, elas giram muito acima dos 80 pontos, por volta de 90 pontos, então a gente está subindo um pouquinho para a gente não ter uma lista de suplentes tão grande, uma lista mais dentro da realidade. Aqui tem uma lâmina que consegue falar um pouquinho sobre todo o trajeto do seu projeto até o final do edital. Então, a gente, né, começou lá no dia 12 de maio com as inscrições que vão até dia 5 de junho, essa primeira etapa, né, a ser vencida. A segunda etapa, obviamente, é a confirmação de todos esses inscritos, né? A gente publica uma lista de inscritos para que você possa confirmar que o seu projeto realmente está dentre aqueles que vão ser analisados. Todas as etapas, gente, de publicação de alguma informação por parte da secretaria, ela é passível de recurso. Então, tudo que eu vou falar aqui, publicou a lista de inscritos, vai ter uma etapa recursal quanto a isso. A gente entra efetivamente na seleção dos projetos. Aí a Câmara de Fomento, né, que o Rafa falou para vocês, ela vai analisar todas essas propostas à luz do edital, à luz dos critérios que estão aí elencados no edital. Daí, né, à luz do edital, qualquer projeto que tenha descumprido alguma regra desse edital vai ser desclassificado. A gente vai para essa etapa 4 aqui. É publicada uma lista de desclassificados, obviamente tem uma fase de recursos aí, você pode pedir o parecer do seu projeto para saber efetivamente pelo que ele foi desclassificado. Se você discordar e comprovar que ele foi desclassificado de uma forma equivocada, ele vai voltar para a análise da Câmara também, né, para ser analisado junto com todos os outros no mérito daquela proposta, para aí a gente ter a classificação de todos os projetos, né, o resultado preliminar. E é preliminar por quê? Porque esse primeiro ranking, né, essa primeira classificação também é passível de recurso. Você pode pedir o seu parecer, então tudo que você foi despontuado, né, a Câmara vai explicar o porquê da perda de pontos, e você pode recursar quanto àquilo para pleitear um aumento de pontos. Depois dessa análise desses últimos recursos, né, uma análise que é um pouco mais pormenorizada, a gente tem o resultado final, que é a etapa 7, que a gente fala que é a homologação do resultado final, a homologação de todos aqueles que foram contemplados, todos aqueles que estão como suplentes e todos aqueles que foram reprovados no edital. Bom, vamos falar agora das categorias, né? Quais categorias contempladas pelo edital BH nas telas? O setor a gente já sabe, é o setor do audiovisual. A gente tem a categoria 1, que é a categoria de produção audiovisual, que tem 2 subsetores aí, documentário e ficção e animação. A gente tem aqui uma diferença de tetos, né? Pela natureza da animação, ela tem um teto um pouco maior. A segunda categoria é de difusão, aí já é dividido em 3 subsetores, que é o setor de festivais, também tem o setor de manutenção ou programação de espaços culturais, no valor de 40 mil, festivais 85, né? E distribuição independente, aqui a gente destaca que houve um pequeno aumento, né, em relação ao edital anterior, mas é uma distribuição, né, ainda incipiente. Mas nessas conversas, como eu disse que a gente teve conversas com o setor dos games, no edital anterior a gente teve conversas também com o setor do audiovisual e eles sentiam falta dentro do BH nas telas de uma distribuição, ainda que fosse, né, com recursos módicos, mas a gente conseguiu atender com essa categoria de distribuição independente e aumentou um pouquinho mais na edição de 2023. Jogos eletrônicos, né, nessa categoria de protótipos, 65 mil teto, roteiro 30 mil, aí todos para baixo são o mesmo teto de 30 mil, né? Roteiro, o audiovisual comunitário, tem esse viés mesmo, né, de levar
o audiovisual para as bordas da cidade mesmo, né? A comunidade fazendo o audiovisual sobre a própria comunidade. Então, o audiovisual tem muito esse viés mesmo de comunicação da comunidade com ela mesma. E o pesquisa e formação. A gente tirou as características de formação, de oficina do audiovisual comunitário e colocou dentro da categoria 6, onde tem a pesquisa do audiovisual e também a formação dentro do audiovisual. Aqui são os orçamentos globais, né, de cada um. A gente viu aqui na lâmina anterior quais são os tetos, os limites de financiamento, os tetos de cada projeto, né? Aqui a gente tem o teto global, né, o orçamento de cada uma daquelas categorias. 1.840.000, ele não está disponível para todo mundo, tem fatias ali. A produção, ela fica com a fatia maior, né, quase 1.923.374. Difusão, praticamente meio milhão, 40.000. Jogos eletrônicos, 130.000. Roteiro, 120.000. Assim como o audiovisual comunitário, pesquisa e formação. Esses percentuais aí, eles são, né, o percentual do audiovisual, ele acaba sendo definido pelo Plano Bianual de Financiamento à Cultura, que é aprovado pelo Comum. O Rafa falou sobre a Câmara de Fomento, que é responsável pela seleção dos projetos. A gente tem o Conselho Municipal de Cultura, que é o Comum, que é responsável por nos auxiliar, né? Auxiliar o poder público, auxiliar a Secretaria Municipal de Cultura na elaboração e aplicação das políticas públicas no setor cultural. Bom, quem pode, né? Quem pode participar, o Rafa já deu a dica, alguns slides lá atrás, e, no fundo, a gente, né, isso por lei, né, lá no primeiro slide, para você lembrar, né, Lei 11.010, que é a Política de Fomento à Cultura do município, ela determina que o Fundo Municipal de Cultura só pode ser operado por pessoas físicas ou pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Então, pessoas jurídicas com fins lucrativos são vedadas em qualquer, não só no BH nas Telas, mas como em qualquer edital do fundo, e isso é por força da própria lei de incentivo. É importante salientar aqui, né, que o MEI, né, ele é uma pessoa física, onde a pessoa física é uma pessoa jurídica com fins lucrativos também, tá, gente? Então, vocês que são MEI não podem se inscrever com o seu CNPJ. Obviamente, você pode se inscrever enquanto pessoa física. Todos os proponentes, eles devem ser, né, sediados, ou, no caso de PJ, todos os proponentes devem ser domiciliados, ou, no caso de PJ, sediados em Belo Horizonte, devem comprovar a sua atuação na área cultural por meio de um currículo, né, um dossiê de material comprobatório, que a gente chama do CLIP, né? Todas aquelas informações da sua experiência pregresso, que você já realizou antes dessa inscrição do BH nas Telas. Como se inscrever? A gente aqui tem dois links que são os links chaves para inscrição. O primeiro, né, que vocês estavam nele, né, para entrar aqui na caravana, que é o pbh.gov.br/BH nas Telas 2023. Você encontra o anexo, você encontra o edital, todos os anexos, o formulário de inscrição, o manual de inscrição, perguntas e respostas. A gente vai elencando, né, as perguntas mais frequentes. Já coloca no material, a sua dúvida pode estar dentro desse perguntas e respostas. A gente tem uma manual de inscrição, tem algumas telas ali para auxiliar quem nunca entrou no mapa cultural, para fazer a sua inscrição e também encontrar lá o nosso edital. Se você não encontrar a sua dúvida lá no Perguntas e Respostas, a gente tem também um canal de dúvidas. E a minha outra tela aqui caiu, mas eu estou aqui, né, Rafa? Você confirma aqui para mim? Tá sim, você está firmão. Minha outra telinha aqui eu caí, mas deve ser o Wi-Fi aqui de casa. E também o link de inscrições. Você encontra lá no pbh.gov.br/BH nas Telas, você encontra o link de inscrições que vai te direcionar para o nosso outro link-chave aqui, que é o mapa cultural. É o mapa cultural bh.pbh.gov.br. Lá você vai poder fazer o seu cadastro como agente individual, né, agente dentro da plataforma. Comparando muito mal, assim, é como se o mapa cultural ele fosse uma rede social da cultura.
né, a função dele principal é fazer um mapeamento mesmo de todos os agentes culturais de Belo Horizonte. Ele, inclusive, tem uma visualização em forma de mapa mesmo. Você consegue ver o mapa de Belo Horizonte e ver onde estão os agentes culturais ali. Isso não só é possível fazer as inscrições dos editais de fomento do mapa cultural, você pode divulgar também o seu trabalho, você pode fazer editais próprios de seu dentro do mapa cultural, então é uma ferramenta muito bacana, a gente sempre divulga aqui e sempre estimula que vocês utilizem o mapa para além de inscrição nos editais. Então, você vai preencher uma ficha de inscrição online que tem lá, responder algumas perguntas, enviar os arquivos, né, o formulário, existe um formulário em PDF onde você vai contar o seu projeto, né? Sempre digo que o seu projeto é uma história que você conhece, e, né, ali o formulário de inscrição é como você vai contar essa história para os pareceristas da Câmara de Fomento, e como melhor ela estiver contada, melhor vai ser a análise do seu projeto. Eu vou fazer um negócio aqui, gente, não sei se vai dar certo, mas vou tentar. Eu vou tirar essa apresentação, um minutinho, e vou colocar esses dois sites que eu falei para vocês. Está entrando aí? Entrou, né? Então, a gente tem aqui aquele primeiro, né, que eu falei para vocês, o pbh.gov.br/limic/edital BH nas telas 2023, onde você vai encontrar todas as informações do edital, né? A partir do sempre você vai encontrar a última informação. Aqui, né, a gente lançou o edital, mas teve a informação da caravana. Vai ver aqui todas as informações da caravana. Seguindo, você tem um resumo das informações do edital, com o período de inscrição, quem pode se inscrever, quais são os setores destinados para qual setor, que é audiovisual, montante, algumas informações básicas. Abaixo você vai conseguir ver o edital propriamente dito, publicação do DOM, né, todos os formulários, né, de inscrição e o formulário de inscrição e planilha financeira, todos os anexos que são necessários para que você faça a sua inscrição, manual de perguntas, manual de inscrição e perguntas e respostas, nosso canal de dúvida aqui abaixo, e um pouquinho mais acima, aqui tem a inscrição efetiva no mapa cultural. Quando você clicar aqui, você vai ser direcionado para o mapa cultural. Aqui a carinha, né, principal do mapa cultural, mas se você for direto por aqui, você já vai direto lá para a página, né, do mapa cultural. Vou ter que fazer meu login aqui. Vamos entrar lá de novo. Se você tiver na sua página principal, você fez o login, você cai nessa página aqui principal. Você clica em oportunidades, aqui tem um botãozinho que você exibe somente os resultados da Secretaria Municipal de Cultura. Você vai ver aqui os editais, os últimos editais lançados, né? Multilinguagens, que a gente teve uma caravana sobre multilinguagens, e o BH nas telas. Entrando muito simples, tem algumas informações. Aqui você já coloca o seu agente, ele já vai buscando. Aqui tem o meu agente aqui, né, com a minha carinha. Clicando aqui, eu já começo a minha inscrição. Para não ficar muito longo, não vou continuar fazendo a inscrição aqui, mas é bastante simples, bastante intuitivo vocês fazerem as inscrições. Vou voltar lá na apresentação para a gente continuar. Já foi para vocês. Bom, então, esses são, né, os dois links principais, chave para você conseguir fazer a inscrição no BH nas telas. Regrinhas básicas aí. Cada proponente ele pode apresentar somente um projeto. Então, cada proponente somente um projeto, porque isso, a gente já falou, né, tem um plano bianual de financiamento que é aprovado pelo COMUC, o COMUC é um conselho deliberativo que é paritário, né, tem membros do poder público, tem membros também da sociedade civil que são eleitos pelos seus pares, então tem representantes de todos os setores, da música, da dança, das artes visuais, em todos os setores estão representados lá. As regionais de Belo Horizonte também estão representadas por membros eleitos pelos seus pares, e eles nos auxiliam
nessas políticas públicas para a cultura. E há algum tempo, o PROMUC começou a identificar que existia um certo padrão nos resultados dos editais. Isso estou falando lá para antes de 2010, né? Editais de 2005, 2006. Conseguia ver que, olha, a gente consegue perceber que o recurso está muito concentrado. Está concentrado em determinados agentes ou em determinados grupos de agentes, e vocês têm que ter alguns mecanismos dentro dos próprios editais que favoreça essa desconcentração de recursos. Temos vários, né? Um desses mecanismos é essa restrição de um projeto por o proponente, para que a gente possa dar mais chance para todos eles. E também são considerados o mesmo proponente. É fácil, né? Bruno, se eu pudesse, e fosse entrar no edital BH nas telas, se eu colocasse 2 projetos, ficaria muito fácil. Eu identifiquei que o Bruno tem 2 projetos, só pode um, está ferindo uma regra do edital. Mas também tinha que ter regra que evitasse que o mesmo grupo econômico, um grupo de agentes, colocasse vários projetos e, no final da aprovação desses projetos, a execução seria desse mesmo grupo de agentes culturais. Então, para fins de considerar mesmo proponente, todas aquelas pessoas físicas que sejam sócias ou coligadas ou que apresentem projetos culturais cujo objeto seja executado por um mesmo grupo ou a maioria dos seus membros, é considerado como o mesmo proponente. Nesse caso, né, apenas o último projeto inscrito vai ser considerado, os outros serão desconsiderados. Mas não precisem se preocupar, porque, né, nessa questão a Câmara ela avalia mesmo se aqueles projetos, né, aqueles diversos projetos, eles estão sendo executados por um mesmo grupo, ou a grande maioria dos seus membros. Isso não impede que um profissional, olha, bom, eu sou uma pessoa que, eu sou um destaque, eu sou um musicista bastante conhecido. Se eu integrar mais de uma equipe de projetos, será que eu vou prejudicar esse projeto? Não, a ideia dessa restrição não é essa. Essa ideia é, se eu tenho uma equipe lá de 10, 15 pessoas, e nessas 10, 15 pessoas estão sempre em vários outros projetos, às vezes muda um ou outro ali, isso é que a gente quer e gostaria de vedar. Bom, ainda, né, essa questão de desconcentração de recursos, a gente tem isso já por força de lei, a 11010, ela determina que, no mínimo, 3% dos recursos, lá desse 1.840.000 reais, 3% tem que ir para cada uma das regionais. Pode parecer muito pouco, mas já foi muito menos. E não precisa ir muito longe, não. Aí, talvez lá em 2012, 2011, a gente tinha editais onde não tinha nenhum projeto do Barreiro, por exemplo, aprovado, não tinha nenhum projeto da Norte aprovado. Às vezes era pior, não tinha nenhum projeto dessas regionais apresentado, então não teria nem chance mesmo dele ser aprovado. Então, tem essa garantia, né, no edital de que pelo menos 3% é para cada uma dessas regionais. Bom, aqui a gente já começa a falar dos critérios de avaliação, e aqui a gente tem uma novidade que eu vou falar para vocês. Estão vendo aqui que tem... Estou vendo aqui pontuação, mas tem categoria, roteiro. O que significa isso? Vocês vão ver que no edital existe uma pontuação para todas as outras categorias, e existe também um rol de pontuação para roteiro, entendendo que alguns critérios não são exequíveis para roteiro, né? Alguns pontos que são exigidos em outros editais não se aplicam ao roteiro pela natureza do roteiro. Então, vocês vão perceber que tem, né, duas faixas ali, o que é considerado para cada categoria, e não é considerado para as outras categorias, e o que é considerado somente para o roteiro. A consistência do projeto acaba sendo a mesma para todos, né? 30 pontos. A execuibilidade, 35 para todas as outras categorias, 27 para o roteiro. Impacto cultural e efeitos multiplicadores, 25, 18 para roteiro. Acessibilidade e democratização, 10 pontos. E total, né, fica 100
e 85. Você vai entender melhor agora quando a gente elencar isso aqui um pouco mais separadamente. Falando ali da consistência. Consistência, né, é o que é o projeto, né? O que você pretende fazer e como você vai contar isso para a Câmara de Fomento. A exemplaridade daquele projeto, então, se ele preenche alguma lacuna, se é um projeto inovador, então, todos esses aspectos estão aí dentro da exemplaridade. A apresentação do projeto é muito importante, né? Como você está contando o que vai ser feito, o que vai ser feito mesmo, quais são os objetivos daquele projeto, quais são os elementos externos daquele projeto que justificam a apresentação dele. Tudo isso está dentro da apresentação do projeto e anexos e informações complementares, né? Os anexos são aqueles mesmos que você traz para poder enriquecer a sua proposta, e as informações complementares dizem respeito a cada uma das categorias, né? Como eu disse, tem o anexo 1 do edital, que diz, né, sobre os documentos que devem ser apresentados para cada uma das categorias. Produção tem alguns documentos, difusão tem outros documentos, roteiro tem outros documentos, então recomendo que vocês deem uma olhada no anexo 1 do edital. Execuibilidade. Então, na consistência, você contou o que você quer fazer, né? Execuibilidade é aquilo que você disse, como é que vai ser feito, né? Então, qual a equipe que vai estar junto de você, né? Seja ela aquele núcleo principal ou uma equipe adjacente que vai construir essa proposta e que vai executar aquele projeto, o orçamento desse projeto, ele está adequado? O que eu estou dizendo que eu quero fazer, eu tenho recursos para fazer aquilo, cronograma de execução, né? Como é que aquilo está ao longo do tempo, se todas as etapas, todos os passos estão bem dimensionados. Plano de comunicação não é avaliado na categoria roteiro, né? É avaliado somente nas outras categorias. Capacidade de articulação, mobilização e reconhecimento também não é avaliado na categoria roteiro e diz sobre a capacidade mesmo daquele projeto de fazer os links necessários, né? De ativar os agentes necessários para a execução daquela proposta. Os impactos, né? Quais são os impactos culturais e efeitos multiplicadores daquele projeto? Formação de público, isso a gente está tirando o roteiro dessa avaliação, né? Mas é a capacidade do projeto mesmo, né? De ter elementos, estratégias que favoreçam a formação de público. Ou então, favoreçam a capacitação técnica ou ações formativas, também não avaliado na categoria de roteiro. Desconcentração de recursos, aí diz muito sobre, né, de onde aquele projeto está sendo proposto, né, diz muito do empreendedor ali que está propondo aquele projeto. Descentralização das ações é para onde aquele projeto vai, né, onde as ações daquele projeto vão ser executadas, não é avaliado na categoria roteiro, porque pela característica mesmo dessa categoria. Fortalecimento cultural e economia da cultura. Então, é a capacidade daquele projeto, né, de ativar realmente a economia da cultura, de poder contratar e ativar agentes culturais para aquele projeto, a capacidade mesmo dele formar cadeias produtivas. E também, no caso do fundo, né, especificamente, né, existe lá um critério específico que avalia a necessidade do fomento público daquele projeto. Esse projeto que realmente ele tem características de fundo, porque ele teria dificuldade de se viabilizar no mercado por meio de parceria ou por meio de incentivo cultural, né, algum tipo de incentivo por empresas patrocinadoras, então ele tem uma característica de fundo mesmo, ele necessita desse fomento público. Protagonismo, como eu falei para vocês, né, o estímulo para que aquele projeto ele tenha dentro da sua equipe, principalmente, né, dentro da equipe principal do projeto, daqueles que são necessários e fundamentais para a execução da proposta, que seja uma equipe bastante diversa, né. Retorno social, né, o que aquele projeto vai proporcionar para a cidade ou para a sua comunidade, e continuidade e permanência da ação, os elementos que favoreçam, né, uma continuidade pós-edital, né? Depois da execução daquele projeto, ele tem perspectivas de continuidade. Acessibilidade e democratização são 10 pontos para cada um
desses critérios. Não vou entrar em detalhes aqui, porque nas próximas lâminas a gente fala um pouquinho de acessibilidade e democratização do acesso. A gente já começa com acessibilidade, né? Recomendo para todo mundo dar uma olhada no artigo 14, ele vai falar um pouco mais pormenorizadamente sobre a acessibilidade. Mas, basicamente, são, né, ações ou medidas para a promoção da inclusão, né, desses públicos que, tradicionalmente, não são contemplados em programas e atividades culturais. Então, a gente está falando de pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida ou pessoas com dificuldade na língua e na linguagem. Cada projeto deve propor pelo menos uma medida de acessibilidade. E essa medida ela tem que estar em conformidade, ela tem que ter uma relação com o objeto principal daquele projeto, ou uma proposta de programação, se o projeto ele tiver uma proposta de programação. A ideia disso é dizer, olha, a acessibilidade tem que ser no foco do projeto, não é uma ação paralela do projeto. A gente gostaria que a ação de acessibilidade estivesse no objeto central daquele projeto. Essas medidas de ação, né, essas medidas ou ações de acessibilidade, elas devem integrar a planilha financeira, tem que integrar a planilha financeira, ser custeada pelo projeto, até mesmo para demonstrar a execuibilidade daquela proposta. Eu estou dizendo que eu vou ter intérprete de Libras. Tem lá uma rubrica na sua planilha dizendo, olha, isso aqui é o item de custo para o pagamento de um intérprete de Libras. Mas, se você não tiver custo com aquilo, você tem que ir lá, a gente recomenda que no próprio campo de proposta de acessibilidade, você diz, olha, a minha proposta de acessibilidade é essa, no entanto, não vai ter item de custo na planilha, porque um profissional do projeto, ele é apto a fazer, ele é um intérprete de Libras, ou tem uma parceria com uma instituição, e isso não vai trazer custo para o projeto. Você tem que, né, a ausência dessa ação na planilha financeira tem que ser justificada. Aqui tem alguns exemplos, né? No artigo 14 você vai encontrar outros exemplos. A intérprete de Libras, audiodescrição, texto em fonte ampliada, closed caption, legendas em texto, enfim, tem uma infinidade de exemplos no edital, mas o foco é esse, né? A inclusão dentro da sua proposta. A acessibilidade física, a gente sempre fala para vocês terem um pouco de cuidado, né? A acessibilidade, ela pode ser acessibilidade física, desde que gerada pelo projeto. Vou dar um exemplo, talvez nem encaixe tanto assim no audiovisual, mas pode pensar, eu tenho um festival audiovisual, onde eu vou fazer a exibição de alguns filmes. E ele vai ser um festival que vai ser numa praça pública. E a gente vai adaptar essa praça para que, né, para que a acessibilidade física seja garantida. Ok, o projeto está proporcionando essa acessibilidade física. Nesse mesmo exemplo, o meu festival ele vai acontecer num cinema que já é todo preparado. A acessibilidade ela é externa ao projeto. Então, não quer dizer que você não vai zerar esse critério, mas talvez você não tenha total, porque a proposta de acessibilidade não está sendo oferecida ou gerada pelo projeto em si. Essas medidas, né, como a gente disse, elas têm que constar na planilha financeira, a ausência ela deve ser justificada, tem que ter um motivo, né, dessa ausência na planilha financeira, e, principalmente, gente, elas têm que constar nos materiais e estratégias de divulgação. Aliás, se você está fazendo uma medida de acessibilidade, você tem que comunicar para esse público que o seu projeto é acessível. Democratização, o conceito geral da democratização é medidas que promovam a universalização do acesso aos bens e ou serviços gerados pelo projeto. O artigo 15 é o artigo que fala sobre a democratização, então também recomendo você grifar esse artigo lá no seu edital para, né, ter uma atenção especial, né? A gente aqui tem alguns exemplos, né? A ideia da democratização é como o meu projeto, nas suas características particulares, vai atingir o maior público possível ou não vai ter barreiras para esse público frequentar ou fruir do meu projeto cultural. Um exemplo, né? Se você colocar, olha, eu vou fazer um festival, né, nesse mesmo exemplo, vai ter um festival, vai exibir alguns filmes e a entrada vai ser R$90. Já tem uma barreira aí, né? Já está dificultando
o empreendedor, o público de usufruir do seu projeto. Obviamente, ele não está dizendo aqui que a gratuidade, né, ela é uma obrigação. Não, esse seu projeto ele pode cobrar ingresso, mas desde que sejam valores acessíveis à grande parcela da população. Aqui a gente coloca alguns exemplos: atividades de centro cultural, disponibilização de registros audiovisuais de alguma atividade do seu projeto na internet, oferta de transporte gratuito, atividades do projeto, capacitação de agentes culturais. Enfim, aqui, esse próximo aqui diz o que é a democratização. Ações que, em geral, permitam maior acesso aos bens e serviços gerados pelo seu projeto. Contrapartida. Contrapartida está logo na sequência, artigo 16. Todos os projetos eles devem apresentar uma proposta de contrapartida. A contrapartida, a ideia dela é o município, o cidadão, né, em última análise, ele está fomentando, está proporcionando que o seu projeto, por meio, né, desse recurso público, seja executado. O que o projeto vai dar em troca para a cidade? E, nesse sentido, a contrapartida ela não pode estar dentro dos custos do projeto. Essa contrapartida ela está fora da planilha financeira, né, custeada com recursos próprios do proponente, do empreendedor. Por esse motivo mesmo, a gente sempre recomenda que a contrapartida ela não tenha contratação de serviços externos. Por esses custos, eles serem arcados ou pelo proponente ou pela equipe, pode ser um serviço, pode ser uma oficina, pode ser uma palestra, pode ser um bate-papo sobre todos os processos que levaram à execução daquele projeto, mas todo projeto tem que ter uma proposta de contrapartida. Como a gente disse, né, são ações que permitam o retorno social à população e estejam relacionadas à universalização e democratização do acesso a bens e serviços culturais. Esses custos da contrapartida não podem ser pagos, custeados pelo projeto. A Secretaria Municipal de Cultura ela pode propor alterações na contrapartida após aprovação. E o principal, a contrapartida não é critério de análise. Você fica caprichando ali e gastando toda a sua energia na construção da proposta de contrapartida. A sua energia tem que ser gasta na construção do seu projeto como um todo. Mas você tem que estar prevista uma proposta de contrapartida, ela tem que ser economicamente mensurável. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Pode ser doação de produtos culturais a entidades de ensino, museus, bibliotecas, etc. Desenvolvimento de atividades em equipamentos e centros culturais vinculados ou à Secretaria ou à Fundação Municipal de Cultura. Oferta de transporte gratuito ao público para atividades do projeto. Espera aí, você falou ali na democratização que a oferta de transporte público para atividades do projeto é uma proposta de democratização, é de contrapartida também? Também pode ser uma proposta de contrapartida. O importante é que a proposta de acessibilidade, a proposta de democratização e a proposta de contrapartida sejam diferentes entre si. Mas uma proposta de contrapartida não poderia ser uma proposta de democratização. Uma proposta de democratização, às vezes, poderia ser uma proposta de contrapartida, mas o que você tem que ter atenção é que, na hora de escrever o seu projeto, acessibilidade, democratização, principalmente, né? Tem que ser propostas diferentes e é desejável também que a contrapartida seja uma proposta diferente de todas essas outras duas que eu disse para vocês. Bom, não vai ser admitido de forma alguma, né, projetos que não possuam caráter artístico e cultural. Projetos que não se enquadrem no audiovisual, né, no setor do BH nas telas, ou projetos que não se enquadrem em nenhuma das categorias que a gente disse alguns slides atrás. O próprio proponente, né, daqui do projeto, ele deve ser o agente individual no mapa cultural. Toda vez que eu faço um cadastro no mapa cultural, eu tenho um agente individual. O meu perfil no mapa cultural é o meu agente individual. Então, se eu sou o proponente, eu devo fazer inscrição por meio do meu agente individual no mapa cultural. Se isso não acontecer, o seu projeto será desclassificado. Com atenção aqui às penalidades, né, as perdas de pontuação. O que você deve evitar para que o seu projeto
não tenha nenhuma penalidade. Arquivos, eles sempre têm que ser em formato PDF. Se você apresentar algum arquivo que seja diferente de PDF, a perda de pontos, perda de um ponto, pode ser tanto um arquivo quanto vários arquivos, a perda é a mesma. Projetos que não respeitarem as regras e limites quanto ao dossiê e clipe. Então, a gente tem, dentro da documentação do projeto, né, você tem que apresentar em ponto proponente um dossiê de documentos comprobatórios, né, da sua experiência anterior, que é o que a gente chama de clipe, e também cada profissional elencado na equipe principal do projeto deve apresentar o seu clipping também, e ele tem algumas regras, né? O proponente 10 páginas, os integrantes da equipe 2 páginas de clipping, histórico do projeto 5 páginas, e sempre lembrar de grifar, marcar, destacar os nomes daqueles profissionais a qual aquele clipping diz respeito. Lógico que todos esses limites aí, caso você coloque esse grifo aí logo no início, né? Clipping do profissional Bruno. E aí, todas as outras páginas, essa capa não vai ser contabilizada por efeito desses limites aí. Bom, projetos que não apresentarem dossiê clipping de qualquer dos membros da equipe, perda de 2 pontos, bastante coisa. Projeto que não apresentar propostas diferentes, falei para vocês, né? Acessibilidade, democratização e contrapartida, desejável que essas propostas sejam diferentes entre si. Mas acessibilidade e democratização, se elas não forem diferentes, aí tem uma perda de pontos. São 5 pontos. Você praticamente perde um desses critérios, né? Projetos que previrem, né, por acaso, previrem os custos de realização da proposta de contrapartida na planilha financeira, o que é vedado, né? A contrapartida não deve ser custeada pelo projeto, mas se estiver lá os custos da contrapartida na planilha, 3 pontos é a penalidade. Aqui a gente já tem alguns pontos que dependem da análise da Câmara de Fomento, né? Como eu disse, cada uma das categorias tem uma documentação específica, né? A produção tem uma documentação, o bloqueio, o audiovisual, o comunitário, tudo isso tem documentos ali que são necessários para auxiliar a análise da Câmara. Se você não apresentar essa documentação completa, e se o seu projeto ele, abranger mais de uma categoria, tem que apresentar concomitantemente essa documentação das 2 categorias. Então, dependendo do que faltar, você pode perder total ou parcialmente os pontos do critério de apresentação e de anexo. Os projetos que não apresentarem informações também exigem, né, que essa apresentação, que essa documentação, ela seja apresentada em anexo próprio, o que facilita bastante a análise da Câmara, né? Relembrando, gente, artigo 33, você vai poder ver lá quais são as penalidades possíveis. Logo depois do quadro de critérios, você vê todas as penalidades que são aplicáveis nesse edital, né? A gente tem uma última penalidade, né? Todos aqueles projetos que necessitarem de cessão de direitos autorais, de uso de imagem, propriedade intelectual, enfim, anuência de algum autor, deve prever pagamento desses custos da planilha financeira ou justificar a ausência, né? Eu já tenho aqui, uma seção desses direitos sem ônus, estou apresentando para vocês. No caso de não apresentar, pode perder até 2 pontos, né, no critério de capacidade de articulação e mobilização, e isso depende também da gravidade daquela ausência, né, o quanto isso vai impactar na execução do projeto. É uma análise que a Câmara de Fomento faz caso a caso. Critérios de aprovação, de aprovação e de reprovação. Como eu já tinha dito para vocês, né, a nota de corte, assim, todos os projetos abaixo de 70 pontos, eles vão ser reprovados. Então, se você não alcançar, se o projeto não alcançar 70 pontos, você não vai poder nem entrar na lista de suplentes, eles são reprovados. Todos aqueles que receberem nota superior, eles estão aprovados, mas, importante salientar, isso não é garantia que você está dentro da faixa de contemplados, que vai receber recurso desse edital. Isso, obviamente, vai depender
da lista de classificação, né? Do ranqueamento dos projetos de acordo com as notas. Então, a gente tem 1.840.000, é um pouquinho mais do que isso, não é possível, infelizmente, contemplar todo mundo. Mas todos aqueles que não ficarem na faixa de contemplados estão na faixa de suplente, numa eventual suplementação desse recurso, um recurso que venha a complementar o edital BH nas telas, ou na eventualidade de algum daqueles que estão aprovados não conseguir terminar o processo de contratação com a Secretaria Municipal de Cultura, a gente chama o suplente na ordem de classificação. Critérios de desclassificação, muito importante. Não vou citar todos aqui, né, mas também peço para vocês darem uma grifada no artigo 31, mas são coisas que são totalmente evitáveis, né? Muita atenção aos formulários, usar sempre os formulários oficiais que estão na página de cada edital, não aproveitar uma proposta antiga, porque pode ter campos naquela proposta que não existe, aliás, campos nesse formulário que não existiam em editais anteriores, então a gente sempre recomenda, utilize os formulários que estão lá na página oficial do edital para poder apresentar. Não esqueça, obviamente, de subir todos os arquivos, o formulário de inscrição, a planilha financeira, documentação cadastral, se você for pessoa física ou se você for pessoa jurídica, o dossiê de documentos comprobatórios, o clipping do proponente, ele também é uma exigência, declaração obrigatória, o anexo 6, é uma exigência, a ausência de qualquer um desses documentos implica em desclassificação. Dá uma olhada em cada arquivo, se está abrindo corretamente, por vezes vem arquivos que estão corrompidos, e a gente não consegue abrir, isso pode ser um motivo de desclassificação. Quanto às informações de cada uma das categorias, dá uma olhada se você está cumprindo com todas, está apresentando todos aqueles documentos que eles são necessários. A ausência desses documentos pode ficar em desclassificação. Projetos manuscritos, né? Então a gente não aceita projetos manuscritos. O PDF ele é digitável, ele é preenchível, então você não tem necessidade de imprimir, escrever, escanear. Projetos fora do prazo estabelecido edital, com a plataforma é praticamente impossível, mas artigo 31 tem todos os critérios de desclassificação, bastante importante ficar atento a todos esses itens e evitar ser enquadrado em algum deles. Bom, a gente já está chegando aqui mais para o final, que é quase um apanhado, né, uns lembretes gerais, né? Fica atento ao preenchimento completo da ficha de inscrição online e também dos anexos, né? Se você tem uma declaração de corresidência, que eu não tenho um comprovante de residência em meu nome, vou apresentar, então, a declaração de corresidência que é permitido no edital, ver se está tudo preenchido, se você colocou a documentação do seu corresidente junto, se ele assinou essa declaração, formulário onde você conta a história do seu projeto, se está totalmente preenchido, está com as informações corretas, se não está corrompido, documentação cadastral, todos os documentos exigidos, anexos técnicos da categoria, se você, né, lá no anexo 1, se você está cumprindo com todos aqueles requisitos, o clipping, obedecer às regras, né, do clipping. Agente cultural, o agente cultural cadastrado no mapa, ele deve ser o proponente, ele é o responsável pela inscrição, então muita atenção a isso. Isso já aconteceu no passado, não costuma acontecer mais, mas a pessoa diz, olha, eu não tenho perfil no mapa, será que você, estou vendo que você tem um perfil, será que você podia inscrever o projeto no meu nome? Isso não é permitido. O agente responsável pela inscrição deve ser o próprio proponente. Dá uma olhadinha no nosso manual de inscrições, também dá uma olhadinha no perguntas e respostas, se sua dúvida está lá. Você pode já esclarecer a sua dúvida por esses documentos que estão lá no site, fácil consulta. Mas, obviamente, se não tiver lá, logo abaixo, como eu mostrei para vocês, tem um canal de dúvidas. Somente arquivos em PDF e máximo de 5 MB, máximo de 5 arquivos anexados. Caso o proponente escreva mais de um projeto, como a gente disse,
Somente o último vai ser considerado. A gente sempre recomenda, né, que antes do início das inscrições, todos os formulários, os anexos, eles tenham preparados, salvos lá no computador, no seu computador, para que não tenha correria ou alguma intercorrência ao longo da sua inscrição. Mas, obviamente, acabou aqui a caravana, gente, já podem entrar no mapa, já podem iniciar a sua inscrição. Como eu disse para vocês, é sempre possível ir salvando a sua inscrição antes de enviar. Mas nunca esqueça de concluir a sua inscrição, clicar lá no botão enviar, depois que deixar tudo conferidinho, para que você seja adequadamente inscrito, né? Inscrições até dia 5 de junho. Não deixe para os últimos dias, porque a plataforma pode estar congestionada. Lembrando que esse ano o Multilinguagens e o BH nas Telas estão encerrando no mesmo dia. Então, mais aí uma recomendação de começar o quanto antes sua inscrição e, se possível, finalizar antes do último dia. E não se esqueça, obviamente, de clicar lá embaixo em enviar alguns projetos. Até hoje, as pessoas mantêm no rascunho, vai salvando, 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 e esquece no último momento de clicar em enviar e fechar aquele pacote para a gente. Aqui só relembrando, né, gente, os sites principais aí, pbh.gov.br/BH nas Telas 2023, você encontra todas as informações sobre o edital. O mapa cultural, você faz a inscrição efetivamente, e no pbh.gov.br/LMIC, LMIC, você encontra informações sobre os outros editais da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, aqueles em andamento ou aqueles que já foram encerrados. Bom, gente, é isso. A gente encerra por aqui a nossa caravana. Espero que ela seja de grande valia para vocês, né, para vocês escreverem os seus projetos, e boa sorte a todo mundo. Mais uma vez, não deixem para a última hora. Até a próxima. Tchau, tchau.